Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, Rádio Voz Amiga nas eleições 2024, mais um dia de entrevistas aí para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos aqui hoje com mais um entrevistado, mais um pré-candidato aqui na Rádio Voz Amiga. E antes de eu estar passando os microfones aqui para apresentação, para os cumprimentos aqui do nosso entrevistado, eu vou frisar, gosto sempre de passar essa informação para você, amigo ouvinte, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, imparcial, democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os pré-candidatos. Então, abrindo espaço aí para todos os partidos e todos os pré-candidatos que queiram estar vindo aqui na Rádio Voz Amiga. Hoje estarei falando aqui com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Washington. Vou estar cumprimentando e ele vai estar fazendo uma apresentação breve aqui para os nossos ouvintes. Boa tarde, professor Washington. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com você, tá? E quero aproveitar para agradecer e dizer como você está sendo importante no processo democrático da nossa cidade. Obrigado, professor. Obrigado aí. Eu agradeço aí a gentileza do senhor e agradeço também pelo senhor ter recebido e aceitado esse nosso convite, né, de estar vindo aqui falar com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes da rádio e também do YouTube. Peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor aí para os nossos ouvintes. João, e todos os ouvintes, eu sou o professor Washington. Professor, só um pouquinho, o som, eu acho que vira um pouquinho de lado. Acho que tá um pouco... Vai, fala, deixa eu ver. Isso. E aí, João? É isso. Agora deu certo aqui. Isso, agora... Agora sim. 100%. Professor Washington, João e os ouvintes da rádio, é uma pessoa comum, um cidadão comum, professor de escola pública, servidor público municipal, concursado, tenho mestrado em educação, especialização em educação especial e sou formado em educação física e pedagogia. Sou uma pessoa aqui da região Ibiruçu, transitei aqui pelos bairros, João, do Cerradinho, Nova Campo Grande, Carioca, morei nesses 3 bairros. É um lugar que eu tenho uma paixão porque eu tenho um sentimento de pertencimento por esse lugar. Eu tenho uma relação muito íntima com a escola que eu trabalho hoje, que é a Escola Fauzi, uma escola que eu cheguei como aluno, fui estagiário, tive a oportunidade de trabalhar na secretaria da escola como administrativo, fazendo matrícula das pessoas. Fui nessa mesma escola professor e sou professor lá até hoje. Trabalhei na educação especial dessa escola, atendendo pessoas, alunos com deficiência. Fui diretor adjunto da Escola Fauzi. Transitei por funções na Secretaria de Educação, na Gerência do Ensino Fundamental, na Superintendência de Administração e Finanças, e hoje, com 34 anos, eu tenho essa experiência de vida aí no serviço público e agora coloco o meu nome para apreciação das pessoas como alguém que é do povo, que é da comunidade. Eu moro na Nova Campo Grande, na Rua 80, no número 145. Eu gosto de destacar isso porque o político, ele precisa representar, João, as pessoas. E hoje nós temos as massas nos bairros, nas comunidades, com as suas dores, com as suas necessidades. E, infelizmente, as pessoas hoje não se sentem representadas. O professor Washington vem como uma nova identidade, não só para a renovação, mas de representatividade
das pessoas. Ora, quem vai representar o nosso povo? Quem vai representar quem mora no Imbiruçu, no Carioca, na Nova Campo Grande, nos bairros de Campo Grande? É o pessoal que mora no Dama, que mora no Alphaville? Quem são essas identidades políticas que a gente vê hoje? Uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, João, é se elas lembram em quem que elas votaram na última eleição. Em quem que você votou para vereador? Analisando essa pessoa que você votou, o que que ela fez para você, para sua família, que política pública que interferiu diretamente na sua vida e que fez a diferença? Quando a gente conversa com as pessoas sobre isso, é incrível a resposta das pessoas. A maioria delas não se lembram em quem votaram e, além disso, não conhecem nenhum tipo de proposta ou projeto de lei que tenha alcançado as comunidades. Então, o professor Washington hoje é uma opção para as pessoas. Eu confio muito nas pessoas. Eu não tenho preconceitos de que aquela pessoa que não estudou, ela não tem condições para analisar um político. Pelo contrário, essa pessoa, ela está sentindo a dor na comunidade, ela sabe as necessidades e hoje o professor Washington vem como uma opção para trabalhar pelas pessoas de Campo Grande com um poder, com um potencial de representatividade muito grande, porque eu faço parte da comunidade, eu sou a comunidade, João. Certo, depois da apresentação do professor Washington, agora vamos os nossos tópicos aqui. Temos alguns tópicos aqui que a gente vai estar tratando nesta entrevista. Falando sobre educação, o professor Washington, que é da educação, o que o senhor fala sobre a nossa educação aqui de Campo Grande? Algum projeto, algo aí que o senhor quer passar para a nossa comunidade? João, um projeto muito importante que não é o professor Washington que está criando, que é uma meta do Plano Nacional de Educação, é a escola de tempo integral. Nós precisamos de pessoas comprometidas com essa bandeira e pessoas que tenham conhecimento, que sejam técnicos, para a gente conseguir ampliar o número de escola de tempo integral em Campo Grande. Essa meta do Plano Nacional de Educação é uma meta de aumentar em 25% o número de escola de tempo integral nacionalmente. O que o governo federal conseguiu? O que o país conseguiu? Conseguiu aumentar em apenas 15%. Mas quando você vai analisar os dados de Campo Grande, isso se torna ainda mais grave. Por quê? A gente não está ampliando o número de vaga em tempo integral. E o pior, as EMEIs hoje, João, elas não oferecem vaga para as nossas crianças. Hoje, Campo Grande vive um verdadeiro colapso de vagas. Nós não temos vaga, principalmente para crianças de 0 a 3 anos. Isso é uma obrigação do município de ofertar isso. E na etapa obrigatória da educação infantil, que é uma obrigação do município, que são as crianças de 4 e 5 anos, as filas são imensas. E nós temos hoje milhares de crianças da educação infantil que não têm vaga para estudar na rede municipal, sendo que essa é uma obrigação da prefeitura. Então é claro que a nossa proposta é uma proposta muito ousada, uma proposta de ampliar o número de escola de tempo integral. Mas para propostas ousadas, nós precisamos de pessoas que tenham coragem para enfrentar os problemas, as dificuldades, para que a gente consiga avançar nessa questão. Eu digo que hoje tudo isso é muito complicado, difícil na educação, pelo fato da gente não estar conseguindo fazer o básico. Eu digo isso porque estou dentro de uma escola mais que a metade da minha vida, ainda estou na escola como professor, concursado, e a gente conhece a estrutura das nossas escolas. Recentemente foram feitas reformas nas escolas, mas pintaram, colocaram grade e esqueceram, João, que é importante também ter uma rede elétrica, que a energia não pode cair. Esqueceram também que a gente precisa ter quadra para uma aula de educação física. E hoje tem 4, 5 professores se amontoando com 180, 210 crianças numa quadra para ofertar uma aula de educação física. É óbvio que a gente não vai ter, gente, qualidade nessa aula. É óbvio que a gente não vai ter qualidade na educação.
O que é preciso? Pessoas comprometidas que destinem orçamento digno para a educação. O mais complicado disso é a gente saber que o orçamento da prefeitura não é pequeno, João. É um orçamento que ele ultrapassa os 6 bilhões de reais anualmente. E quando Campo Grande começa a pedir socorro e não consegue ofertar vagas na escola, aí sim liga a luz vermelha e agora, nesse momento, na época da eleição, é a hora da gente escolher representantes que realmente estão preocupados com isso. E isso impacta, João, a vida da mãe que precisa trabalhar. Essa mãe que precisa trabalhar, o pai, a família, quem cuida dessa criança, ela para a vida, eles param a vida deles para cuidar dos filhos deles. Eles precisam de um lugar para deixar essa criança. Então nós temos 2 problemas aí. O primeiro que essa mãe, e a gente tem pesquisa que a maior parte das mães são solteiras, ela não consegue desenvolver a vida dela. Ou seja, ela não vai conseguir fazer um curso de formação, não vai conseguir fazer uma faculdade, e a gente vai gerar um outro problema social, né? O segundo problema é que isso é direito da criança. E hoje está sendo negado em Campo Grande. Então a gente precisa hoje de vereadores que estejam comprometidos com essa questão. O que não pode acontecer, João, é o silêncio que existe hoje, a morosidade nesse assunto. Porque nós temos crianças fora da escola. E isso é muito grave, tá? Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, João, que as escolas estão fazendo ampliações. Ampliações que, no meu ponto de vista, são mal elaboradas. Digo isso porque existem municípios no Brasil que fizeram salas modulares. Realmente isso é um destaque em tecnologia, na agilidade da obra, mas construíram escola em meses. Hoje a prefeitura não está conseguindo construir 4, 5 escolas num prazo de 6 meses. Isso é muito grave e a gente tem mais meio ano de crianças fora da escola. Então, quando a gente pensa em fazer uma ampliação numa escola, João, com salas modulares, a gente tem que pensar também que essa escola ela precisa de uma quadra, essa escola ela precisa ampliar o número de banheiros, essa escola a gente precisa ampliar a cozinha para servir a merenda. Outra coisa que muita gente não fala e estão tacando sala de aula lá na escola, eles não falam o seguinte, que vai sobrecarregar a tia que trabalha na limpeza, o servidor. Eles não falam que a gente vai estar sobrecarregando os administrativos, que já ganham tão pouco e agora vão ter mais trabalho, mais turmas, mais pasta de aluno. E ninguém está falando sobre isso. E eu digo que a gente precisa de pessoas que entendam de educação. A educação, toda eleição, é tratada como prioridade. Mas, infelizmente, depois que essas pessoas ganham, eles esquecem do que é educação. Mas será que nós analisamos qual é esse perfil político que está colocando o nome à disposição? Qual que é a história que essa pessoa tem? Quanto tempo que essa pessoa ficou na escola? Que profissional foi esse que estava na escola? Na minha vida, João, na escola, eu desenvolvi vários projetos. Um desses projetos, inclusive, eu já vim aqui nessa rádio falar com você, que é o projeto Inclusão Radical, que leva esporte de aventura para crianças com deficiência. Um projeto voluntário que não foi feito só pelo professor Washington. É um projeto que foi feito entre amigos, voluntários, pessoas que estavam preocupadas com a situação das pessoas com deficiência na escola. E nós usamos uma grande ferramenta de transformação social, que é o esporte. Então nós acreditamos que com educação e com esporte é possível fazer inclusão, é possível melhorar a vida das pessoas e assim fizemos, João, no projeto Inclusão Radical. Por isso que eu digo que é importante a gente analisar o político pela sua história, pela sua atuação. Será que os políticos que estão lá hoje nos envergonhando, será que eles já trabalharam de graça em algum momento pela sociedade? Será que em algum momento eles deixaram, antes de serem políticos, a sua família, aplicaram dinheiro do próprio bolso em um projeto, assim como nós fizemos no Inclusão Radical, levando esporte de aventura para pessoas com deficiência? Foi um projeto que ele me levou, João, ao mestrado em educação. Eu fiz o meu mestrado, é uma pesquisa
que eu analisei a concepção de inclusão dos professores que atuaram no Inclusão Radical. E a gente percebeu que o potencial de inclusão hoje do Inclusão Radical, ele é muito maior do que a inclusão que é ofertada na escola. Isso principalmente, João, pelo perfil dos professores. Lembrando que um desses professores sou eu e que agora esse mesmo perfil está colocando nome para análise da sociedade. E eu acredito, João, que a sociedade, ela hoje está muito esperta, está informada aí pelas redes sociais e elas querem essa transformação, as pessoas querem essa mudança e as pessoas estão em busca da verdade. Elas querem essa nova identidade política, que é o que eu estou colocando à disposição hoje para as pessoas, João. Olha, o senhor falou sobre inclusão radical aí, na área de esportes também. O senhor quer falar algo mais a respeito de esporte? O senhor tem um projeto específico assim na área de esportes, na área de inclusão aí para passar para nossa comunidade, para a população? Legal, João. O projeto Inclusão Radical, eu vejo ele já como uma política pública, ele poderia se tornar um projeto de lei. Por quê? Um dos objetivos, inclusive, de ser vereador de Campo Grande é levar esse projeto à frente. Levar esse projeto para ser votado na Câmara como um projeto de lei na educação. Por que levar esporte de aventura somente para as crianças do Fauzi? Por que levar só para as crianças do Imbiruçu? Por que não levar esse projeto para Campo Grande? São quantas pessoas com deficiência hoje? São quantas pessoas hoje que não têm o mínimo, até dentro da escola, e eu digo o mínimo de ter um acompanhante especializado. Campo Grande voltou para trás na educação. Nós tínhamos professores com especialização acompanhando o aluno em sala. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos a falta desses profissionais, nós tivemos a extinção desses profissionais, porque a prefeitura acha muito melhor pagar menos, investir menos nas pessoas com deficiência. E uma coisa é fato, não tem como fazer política pública, gente, sem dinheiro. Não dá para economizar na educação, não dá para economizar na inclusão. Então, João, o Inclusão Radical é uma proposta nossa, é uma proposta que a gente quer passar como um projeto de lei na Câmara e eu tenho certeza que se essas pessoas estiverem comprometidas, é um projeto que ele ainda vai transformar a vida de muitas outras pessoas. É impossível hoje a gente pensar, João, um projeto de sociedade sem pensar em educação e esporte. Eu falo porque o esporte não é só para a pessoa que tem deficiência, mas a gente precisa de projetos de esporte nas comunidades. A gente vai lá distanciar aquele aluno, aquela criança da criminalidade, da violência. Já ouviu falar naquele ditado que a cabeça vazia é oficina do diabo? Então a gente precisa ocupar essa criança. A proposta de escola de tempo integral a gente já consegue trazer o esporte. E o esporte de rendimento? A gente tem aluno de excelência hoje, João, na rede municipal, aluno com talento. A gente precisa ter polos, usar a estrutura da escola que já existe, ter lá nessas escolas a gente desenvolver os projetos de esporte. Nas 7 regiões de Campo Grande, a gente ter ali um polo onde ele vai receber esses talentos. E com esses polos a gente tem uma seleção municipal. E aí agora aqui eu acabei de mostrar para você também uma proposta de esporte de rendimento. Então a gente falou sobre o esporte na comunidade, o esporte de inclusão e eu tenho também essa proposta do esporte de rendimento, que é a gente oportunizar as pessoas também a mudarem de vida por meio do esporte. Olha, o senhor falou sobre educação, a questão de segurança. Como que o senhor vê a questão da segurança nas escolas, principalmente nas escolas, né? Perfeito. Nas escolas, nós tivemos aí alguns episódios. Isso mesmo. Foi em São Paulo aqueles episódios de... Na verdade, a gente teve episódios generalizados por todo o Brasil de invasão à escola, né? Isso. E isso levantou muitos debates, né, João? Como que o senhor vê essa questão da segurança nas escolas? O senhor tem projetos para estar apresentando? O senhor é pré-candidato, mas passando Sim. por essa pré-candidatura, chegando, caso uma eleição, o senhor sendo eleito, o senhor tem algum projeto aí na área de segurança nas escolas para apresentar aí? Com certeza. Esse é um assunto, João, que me preocupa muito. E eu sei que é um assunto muito polêmico,
Mas a gente precisa ter coragem, como eu disse anteriormente, para enfrentar os desafios, e esse é um deles. Diante de diversos acontecimentos de invasão em escola, eu gosto de fazer uma comparação da escola com um banco. Quando você chega em um banco, tem um segurança lá, tem uma porta com detector de metais. Por quê, João? Porque ele tem dinheiro. E as pessoas querem o quê? Proteger o dinheiro, não é isso? Pois bem, mas nós temos escolas. Escolas onde tem o bem mais precioso das famílias. O bem mais precioso das famílias são as crianças, são os nossos filhos. Eu tenho uma filha, Alícia, que hoje, João, está fazendo 3 meses, hoje, no dia 10. Né? E ela é o meu bem mais precioso. Então, do mesmo jeito que a gente protege o dinheiro da elite, do mesmo jeito que a gente protege o dinheiro, né, dessa galera que está aí, inclusive de político, a gente deveria estar protegendo as nossas crianças. E eu tenho sim uma ideia, João, que a gente precisa discutir isso com o pessoal da segurança, a gente precisa discutir isso com outras categorias, mas a importância do monitoramento, um sistema de vídeo nas imediações de todas as escolas municipais. Eu vejo isso como emergente. A gente precisa. Por quê? Hoje, muitas vezes, tem fake news. Ah, tem um carro preto passando na frente da escola. Você já deve ter recebido alguma mensagem assim. Se a gente tivesse o monitoramento, isso interligado com a central, lá da GCM, inclusive quero mandar um abraço para o pessoal da GCM que faz um excelente serviço em Campo Grande, uma instituição que eu tenho um carinho enorme da época que eu era diretor na escola, e foi exatamente desse carinho que eu tenho pela Guarda Municipal que eu pensei nessa proposta, porque a Guarda Municipal, João, ela já tem esse monitoramento na cidade, tá? Isso não é nenhuma novidade, mas nós não temos as câmeras nas imediações da escola. Então, João, estou te trazendo aqui uma proposta tão simples para Campo Grande, mas que a gente poderia melhorar em muito a segurança das nossas crianças. Um monitoramento, uma central que receba um alarme toda vez que a gente tiver um movimento esquisito na frente da escola, um movimento suspeito. E aí a gente precisa também, né, João, melhorar e aumentar e ampliar o número de bases da GCM. Não adianta a gente falar que vai colocar câmera na escola se não tem a viatura e a guarnição para atender a escola. Então a gente precisa de um estudo sobre isso, com pessoas competentes da área de segurança, para a gente elaborar esse projeto. Eu acho que é um projeto que vai somar muito para a segurança das nossas crianças na escola e também minimizar, né, esses eventos aí que aconteceram por todo o Brasil. Professor, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Olha, a minha bandeira é a educação. Eu tenho um poder que eu digo que é o meu potencial, que é o de representatividade, que vem nessa bandeira. E a educação, João, ela dialoga com praticamente todos os problemas da sociedade. A gente lá na escola costuma dizer que todos os problemas da sociedade vai parar dentro da própria escola. Então a minha bandeira é educação, porque inclusive quando a gente conversa, por exemplo, com agentes de segurança, sobre que tipo de política pública seria melhor na área de segurança, é quase que uma unanimidade de que a prevenção por meio de ações educativas é que vai fazer a diferença. Do contrário, a gente vai estar enxugando gelo. Quando a gente investe, João, por exemplo, na educação infantil, tem pesquisa, evidência científica, que quando a gente investe na educação infantil, é o melhor investimento que um governo, que um município pode fazer. Por quê? As pesquisas mostram pra gente que a gente vai impactar na questão de emprego dessa pessoa. Essas pessoas vão ter uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor, essas pessoas se cuidam mais. Então, investir em educação é o caminho para a gente que tem um projeto de sociedade, né? Quando a gente pensa em assistência social, se essas pessoas tivessem uma educação de qualidade, uma educação que realmente transformasse a vida delas, assim como a minha vida foi transformada pela educação, será mesmo que a gente não conseguiria diminuir e minimizar as questões sociais?
Claro que sim, a saúde. Nós vivemos hoje o caos da saúde em Campo Grande, com falta de medicamentos, com pessoas doentes, mas a gente consegue fazer a prevenção das doenças aonde? É na escola. É claro que o poder público também precisa fazer a parte dele. Mas eu sou aquela pessoa, João, que acredita que a educação é sim a chave para a gente fazer uma virada e ter um projeto social digno, ou um projeto de sociedade digno para as pessoas. Olha, estou conversando aqui com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Washington. Nós estamos elencando alguns tópicos aqui. O professor falou sobre educação, que ele é professor, então a área de conhecimento é isso, né, do professor. Falou sobre inclusão também, esportes e outros temas aqui que o professor está abordando aqui. E agora vamos falar sobre infraestrutura, os bairros aqui. Como que o senhor vê essa questão de infraestrutura? O senhor tem projetos aí nessa questão de infraestrutura para estar passando para a nossa comunidade, para a nossa população? Claro, João. Assim como eu passei 50% da minha vida dentro de uma escola como servidor e a outra metade eu passei como aluno, assim eu também estou no bairro. Então essa questão de infraestrutura é a minha vida. Eu moro em uma rua de terra, João, que inclusive quando a gente olha para o céu e está nublado, a gente já fica até com medo. Porque tem ruas, por exemplo, na Nova Campo Grande, que não está dando para passar com o carro. Essa é a situação não só da Nova Campo Grande, mas se você for no Inápolis, no Sarandi, no Santa Mônica, se você passar ali pelo Cerradinho, você também vai ter problema com a questão da pavimentação, que é muito antiga. E hoje eu penso, João, que os investimentos estão centralizados. Os investimentos não estão nos bairros, nas comunidades. E hoje as comunidades sofrem com o drama que é de contribuir para um município a sua vida toda, como é o meu caso, hoje com 34 anos. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu estou contribuindo para esse município e até hoje eu não consegui ter pavimentação na minha rua. O pessoal do Cerradinho, tenho muitos amigos no Cerradinho, hoje vivem o drama de ter pavimentação e eles não têm esgoto, João. E são pessoas que estão lá, como a minha avó, a Juvelina, o meu avô já falecido Claudiano, eles chegaram por ali na década de 70, João. Eles estão lá, eles estão aqui nessa região há mais de 50 anos. E aí receberam pavimentação e hoje não tem esgoto. Tem que ficar pagando para o caminhão retirar lá da fossa. Então as pessoas pagam imposto, as pessoas têm que pagar para o caminhão retirar, né, o esgoto da sua casa e não tem o básico. A gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de uma rua que dê para a gente transitar. E hoje eu não vejo, João, que a gente vai ter avanço se os nossos representantes não pisam na mesma lama que a gente pisa. Os nossos representantes, João, eles não sentem a poeira que a gente sente naqueles períodos de estiagem. E é por isso que a gente está colocando o nosso nome à disposição para lutar por isso, João. Não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que eu vou asfaltar todos os bairros, até porque essa é uma função do executivo. Eu estou falando que eu vou ser um defensor de comunidade. E para isso a pessoa tem que ter coragem de enfrentar isso, de enfrentar uma Câmara com mais 28 colegas, de enfrentar o prefeito, de levar para ele proposta que a gente precisa hoje de uma descentralização e trazer recursos para o bairro, para a comunidade. Onde está a massa, João? Está no bairro. Nós estamos trabalhando, nós estamos contribuindo. Agora eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. Até quando nós vamos ficar na lama? Até quando nós vamos ficar na poeira? Vereador, o senhor tem, com certeza, o senhor tem visitado aí os bairros como pré-candidato a vereador e o senhor tem ouvido as demandas, as reclamações da população? Qual que é as principais demandas, os principais anseios aí da população, da comunidade? Perfeito, João. A gente sim, nós estamos andando Campo Grande de ponta a ponta, ouvindo as pessoas. Afinal de contas, João, só é possível construir uma política pública para as pessoas
ouvindo essas pessoas. Aí sim a gente estará representando elas. Eu acho que é campeão de reclamação a falta de medicamento na saúde. As pessoas chegam com a receita, João, dizendo para mim bem assim, olha, professor, eu fui no posto hoje e só tinha dipirona. E eu tive que comprar e eu gastei 150, 200 reais com antibiótico. E algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, professor, eu não fiz o tratamento, eu não comprei o medicamento porque não tinha na UPA. Isso sim é um campeão hoje de reclamação. Outra reclamação, João, é a pergunta que você fez antes, que é a questão de infraestrutura. E em terceiro, João, que eu venho ouvindo, é a questão que eu também já falei, que é a falta de vagas. Então, todas as coisas que nós falamos aqui hoje são justamente as demandas dessas pessoas. Uma coisa, João, que me deixa muito entristecido, principalmente quando eu olho para minha filha, é saber que se eu não tivesse convênio médico e ela ficasse doente, eu teria que sair andando de UPA em UPA com ela no colo em busca de um pediatra. E é assim que estão as pessoas. Essa também é uma reclamação, porque nós não temos pediatra em todas as UPAs. Então você pega, João, aqui a sua rádio que está localizada na região Embiruçu. Se você quiser levar a sua filha hoje para um atendimento de emergência em um pediatra, você tem que ir lá no Leblon, lá no Coronel Antonino. Nós estamos falando de pessoas que não têm nem transporte próprio, que vão ter que pegar ônibus. E aí, se a gente for falar do ônibus, né, João? Aí fica difícil. Porque é um sistema que não funciona. Isso é fato. É a tarifa mais cara, uma das mais caras do Brasil. Nós temos superlotação e nós temos o consórcio Guaicurus aí nadando dinheiro dizendo que não dá conta de pagar as suas despesas. Essa é a reclamação. Aí sabe qual que é o desafio? O consórcio Guaicurus vai lá e joga a responsabilidade para quem? Para a prefeitura. A prefeitura vai lá, joga a responsabilidade para o consórcio Guaicurus. Nisso eu tô ficando velho, tá? E o problema ele não é resolvido. Daqui a pouco o aluno que eu dei aula na educação infantil vai estar na faculdade e ele vai ter que lutar muito para ter um carro. Porque se depender do consórcio Guaicurus e da prefeitura de Campo Grande para ter um transporte digno, tá difícil. Mas aí, João, qual é a proposta? A gente precisa abrir a competição para isso. Se só ficar o consórcio Guaicurus, a gente vai ficar na mão deles, né? A gente precisa de pessoas e eu tô repetindo aqui para você a palavra coragem, porque não é fácil, viu? As críticas que eu fiz aqui, eu tô fazendo a uma gestão que roda 6 bilhões por ano. Isso é muito sério, tá? Eu estou fazendo críticas a uma das maiores empresas do Mato Grosso do Sul, na verdade que é um consórcio, que é o consórcio Guaicurus. Também não é fácil lidar com essa gente. Então a gente precisa de uma Câmara preparada, uma Câmara que vai enfrentar o consórcio Guaicurus e que não vai se calar, João, os próximos 4 anos. Porque o que nós vemos hoje é o quê? É um silêncio. É um silêncio e o consórcio Guaicurus continua dominando Campo Grande, não tem outras empresas. Então, uma proposta seria abrir Campo Grande para competição para outras empresas e também pensar algumas formas alternativas para o transporte de pessoas. Tem lugar que trabalha com van, tem lugar que trabalha com outras alternativas. Por que não discutir? As pessoas têm medo de discutir, de conversar. Por que não, João, a gente buscar outras alternativas para o povo? Inclusive, na pergunta que você me fez, essa é uma grande reclamação do povo também. Que para ir trabalhar, para voltar do serviço, perde muito tempo no ônibus, um transporte sem qualidade para as pessoas. Olha, conversei aqui com o professor pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Washington, e eu deixo mais uma vez aí os microfones aqui da Rádio Voz Amiga. Nós conversamos aqui, falamos aqui em alguns tópicos aqui, saúde, segurança nas escolas, educação, infraestrutura e alguns tópicos aqui que nós abordamos, mas talvez passou despercebido algum tópico aqui que o senhor quer passar aí para nossa comunidade. Eu deixo os microfones aqui da rádio à disposição do senhor. Algo mais que o senhor queira acrescentar aqui? Com certeza.
É importante, a gente falou muito aqui sobre educação, mas é importante a gente lembrar também do servidor. O servidor de Campo Grande hoje, principalmente os servidores da educação, os servidores da saúde que têm as maiores demandas, muitas vezes as pessoas reclamam que chega lá, o servidor está de cara feia na UPA, o administrativo. Mas aí eu te pergunto, se você tivesse sem o seu plano de carga e carreira, sem um município preocupado com você, ganhando um salário que você não está conseguindo alimentar os seus filhos, será que assim você estaria trabalhando e sorrindo? É claro que essas pessoas também precisam atender bem, mas a gente também precisa cuidar de quem cuida. A gente precisa se preocupar com os administrativos da nossa prefeitura e melhorar as condições de vida dessa pessoa, afinal de contas, são eles que estão cuidando, são eles que recebem as pessoas nas instituições. Os professores, João, estão com um problema muito sério. Letras congeladas, promoção horizontal, vertical, com negociação, João, que vai ficar para depois da campanha. A gente já vivenciou isso em 2022. Mais uma vez, nós estamos com compromisso para depois da eleição, que eles vão cumprir se eles quiserem. Nós tínhamos, João, uma proposta para melhorar o salário dos professores, que deveria ser pago agora em 2024. Sabe o que aconteceu? Foi renegociado e a gente só vai ter isso de forma integral em 2028. Daqui 4 anos, seja lá quem estiver como prefeito. E isso, João, entristece muito a gente, porque dessa forma a gente não consegue avançar na educação. Mas ao mesmo tempo, João, para finalizar, eu tenho fé e tenho esperança que é possível sim a gente pegar pessoas, que essas pessoas como eu, um cidadão comum, levar para a Câmara e a gente lá fazer a diferença. Eu tenho uma postura, João, nas redes sociais principalmente, um pouco mais ácida em relação aos problemas que vem acontecendo em Campo Grande. Essa postura ácida, eu vejo ela hoje como uma postura necessária, uma postura de comprometimento, porque Campo Grande hoje vive praticamente uma necropolítica. Necropolítica, João, é a política da morte. É quando as pessoas morrem na fila do hospital, morrem aguardando por cirurgias, quando essa pessoa não tem nenhum medicamento. Mas eu acho que a gente não tem, João, só que mostrar o problema. Você viu aqui que nós também trouxemos propostas para a gente também tentar melhorar a nossa cidade e avançar. Eu quero agradecer a você por esse espaço, um espaço que não tem que ser só professor Washington, mas como você vem fazendo, para todos os pré-candidatos, para estarem contando a sua história de vida e apresentando as suas propostas, e você sim está somando para a democracia do nosso município. Obrigado. Olha, agradeço mais uma vez o professor Washington, que veio, eu fiz o convite, ele veio gentilmente aqui. Obrigado, João. Aceitou o nosso convite e para estar falando com a nossa comunidade, para passar as propostas, conversar conosco e também com os nossos amigos do YouTube também. Eu deixo mais uma vez os microfones abertos. Se o senhor quiser deixar a rede social do senhor, o contato, ou algo aí que o senhor queira passar para os nossos ouvintes, fica à vontade. Quem quiser seguir a gente, segue a gente, pessoal, lá no Instagram, @prof.washingtonpagani. No Facebook tem a página Professor Washington e também tem o meu perfil pessoal, pode entrar lá, Washington Pagani. A gente vai estar discutindo lá bastante a questão de política pública para nossa Campo Grande. É um pouco difícil, talvez, da pessoa encontrar assim, né? Vai ser difícil esse nome ainda, né? Mas não fui eu que coloquei, não tenho culpa, né, João? W-A-S... Vamos lá. É prof.washington. Pagani. Isso, agradeço, professor, desculpa alguma brincadeira, algo aí. Obrigado aí pela vinda aqui. Agradeço também aos nossos ouvintes aqui da Rádio Voz Amiga. Daqui a pouco já vai estar disponível ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, minha amiga.
ativar o sininho, se inscrever em nosso canal. Vamos chegar a 1 milhão, hein? Tô querendo chegar a 1 milhão. Isso aí, Será João. que chega? Chega sim. Não tem nem 900 ainda. Pensa, eu sou um menininho que era lá do Carioca, quero ser candidato, sou pré-candidato para ser vereador de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Por que você não pode ter 1 milhão de gente seguindo? Com certeza. Obrigado a todos. Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.